E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo aqui mais um tutorial para vocês fazer aí no dia a dia, um degradê alto, de uma forma simples de entender, tá bom? E que você pode fazer aí na sua barbearia, testar essa técnica, uma das técnicas mais simples de fazer, tá bom? Então é isso, ó, vocês veem que eu iniciei ali com o pente 2, porque foi a altura que o cliente pediu, venho passando por todo o crânio, menos na lateral, porque já tá muito baixo esse cabelo na lateral, então não tem necessidade, tá bom? Depois, pessoal, a primeira marcação que eu faço do degradê alto é ali naquela parte da curvinha do pé, tá vendo? Vou fazendo movimentos em C para marcar. Depois, pessoal, que você faz um movimento em C, você vem limpando a marcação direito, sabe? Deixando ela bem clara, bem limpa, para não ter dificuldade depois quando você for fazer o disfarce. Ali, chegando próximo ao ossinho occipital, que é atrás do crânio, atrás da cabeça, você vê que eu dou uma leve inclinada na máquina para a marcação ficar tipo deitando. Essa marcação, pessoal, vai ficar abaixo do ossinho occipital, tá bom? Porque daí vai dar um efeito do degradê mais escuro nessa parte aí do crânio, tá bom? Logo após, ó, vou fazendo marcação, a minha segunda marcação em movimentos em C, com a zero alta e deixando depois bem limpinha. Primeiro eu uso o movimento em C para fazer a marcação, logo após eu venho limpando. Não precisa, pessoal, passar a máquina com força no crânio, tá? Porque o que define que vai tirar cabelo é a alavanca. Não você esfregando na máquina de todo jeito. Ali eu só tô marcando e deixando a marcação bem limpa. Logo após, coloco na zero baixa. Se você for iniciante, recomendo que você coloque a zero intermediária. Passo só na marquinha, pessoal, ali, ó. Onde você pode ver que tá marcado, eu vou só na marquinha. Caso eu precise limpar um pouco mais acima da marquinha, eu uso a quina da máquina. E assim eu sigo por toda essa parte onde foi marcado o tom claro, né, no tom mais cinza. E continuo limpando o fade, ó, dando pequenos toques, sem pressa. Até porque, pessoal, corte de cabelo você não precisa ter pressa. Você precisa entregar um resultado bem feito. Eu vejo muita pessoa dizendo que não tem como entregar um fade bem feito em 45 minutos. Porém, pessoal, não vai nessa ideia de tempo, tá? O importante é o resultado final do corte. Não adianta nada você querer cortar um cabelo em 20 minutos, 15 minutos e entregar um resultado mal feito. Logo após ter limpado ali onde eu fiz a marcação com a zero alta, eu vi um caminhão 1,5 baixa, definindo o limite do meu degradê, tá? Onde eu tô marcando com o pente 1,5, pessoal, eu não vou subir mais nenhuma máquina acima disso. O resto ali que vai sobrar de cabelo pra mim é só pra conexão, que aí você faz com a tesoura dentada, tá bom? E ali, ó, vou fazendo com movimentos em C e vou passando por toda aquela parte onde já tinha disfarçado o cabelo. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Não precisa forçar a máquina para cortar. Se não tá tirando o cabelo, significa que tá mais ou menos na altura do pente. Então, você já pode passar ali para 1 a 1. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Pente 1 na alta. Passo apenas, pessoal, na marquinha. Quando eu vou chegando próximo ali da marcação do 1,5, eu tiro a máquina para fora. Porque, como eu já havia dito, eu não quero mais fazer marcação. Eu quero disfarçar essa parte aí onde está marcado a zero alta. Então eu vou, ó, com o movimento reto na marquinha. E quando eu chego próximo ali da onde eu passei a 1,5, eu tiro para fora. E assim vou fazendo até ter certeza que o pente não está tirando mais cabelo. Logo após isso, vou passando ali, que eu vejo que o pente 1 na alta ainda consegue tirar um pouco de cabelo. Sempre, pessoal, sempre deixe suas marcações bem limpas, tá bom? Para não ter dificuldade para tirar. Vi que a 1 na alta não tava tirando mais cabelo, já desci para baixa, tá bom? E vou lá, ó, passando na marquinha. Quando eu vejo que eu tenho que subir mais um pouco com a 1, eu uso os 3 dentinhos dela. Passo apenas na marcação, olha lá. E vou fazendo isso durante todo o processo com o pente 1. A mesma coisa, vai se repetindo, ó. Vou passando, movimento reto, depois tiro para fora. Até porque temos que manter essa constância aí, ó. E não precisa, pessoal, perder muito tempo com um pente, tá bom? Também tem isso. Eu estou fazendo de uma forma mais lenta até porque eu estou gravando e eu tenho que explicar.
Ó, fui K1, não tava tirando mais cabelo, já peguei meu pente meio alto e o mesmo processo. Passo na marca, chego próximo ali da 1,5, onde eu fiz a marcação, eu tiro pra fora. E assim eu vou, ó, passando o meu pente meio em toda aquela região. O pente meio na alta, ele é praticamente o pente 1, só que um pouquinho mais baixo. E o pente meio, na verdade, desculpa, ele é um pouquinho mais baixo, pessoal. Aí ali, ó, vou passando em toda a região. Jogo na 1 baixo. A 1 baixo vira praticamente a 0 alta, só que um pouquinho mais alta, sabe? E vou fazendo o mesmo processo. Passo na marquinha. Preciso subir mais um pouco com o pente. Eu uso a quina da máquina, tá bom? A química da máquina, pessoal. A quina da máquina é praticamente um point cut, só que com a máquina, sabe? Geralmente fazemos isso com a tesoura, porém aqui estamos fazendo com a máquina. E vou limpando, ó. Quando eu vejo que o pente não tá tirando mais cabelo nem nada do tipo, eu já troco, tá bom? Você não precisa ficar ali 2, 3 minutos passando um único pente perdendo tempo, tá, pessoal? Até porque os detalhes ficam pro final. Você vai retocar esse corte no final. Aí a gente só tá criando a estrutura do corte, entendeu? E a estrutura, óbvio, dá pra sentar nos detalhes? Claro que dá. Porém, você deixa pra finalizar o corte, olhar os detalhes, olhar o que ficou pra trás no final do corte, entendeu? Aqui, ó, já vou com a 0 alta, que foi o último pente que a gente fez a marcação, e vou passando na marquinha. E automaticamente, pessoal, vai saindo. Se você fez todo o processo correto, vai saindo. Porque você fez movimento em C, então fica muito mais fácil de você tirar essa marcação. E Matheus, não tá limpando. Ali você já vai subir um pouco para 0 intermediária ou a 0 alta e só usando, lembrando, tá? Só usando a quininha da maquininha em alguns detalhes que ficou para trás. Aí, ó, já tá vendo que já vai conectando automaticamente? Vou passando ali, ó. Movimento reto, quina da máquina. Subo agora um pouquinho para 0 intermediária. Tá vendo? Mesmo eu com experiência e tal, eu ainda uso 0 intermediária em alguns momentos. Quando eu vejo que não tem necessidade de uma 0 baixa, entendeu? Ali eu já subi para 0 baixa. Vou usando a quininha da maquininha, onde eu vejo que tá um pouco mais marcado. E vou ali mantendo a constância, ó, limpando, olhando os detalhes. Eu sou um pouco perfeccionista, pessoal, então se fosse para entregar um corte assim no dia a dia mais rápido ali, já não tinha tanta necessidade de você tá perdendo tempo com isso, porque já poderia deixar pro final do corte. Porém, como eu tô trazendo um vídeo, eu quero que esse corte fique o mais perfeito possível, sabe? Então é isso, ó. Se atenta aos detalhes, vai marcando, vai disfarçando. Como você pode ver, ó, só nos detalhes, pessoal. Aqui eu tô praticamente com o corte concluído, praticamente. O que agora só vai estar faltando é a parte da conexão, que ainda falta, e desbastar e passar a máquina de acabamento embaixo, porque o cliente dessa vez ele não quis um fade navalhado, ele pediu um degradê normal na 0 mesmo, da maquininha, mas a maquininha que eu uso é uma da Babyliss. Ela é muito boa, ela raspa igual uma lâmina mesmo, e tipo assim, é uma máquina que eu sinto confiança de passar sem ter medo de enganchar o cabelo ou algo do tipo. Ali aquela parte eu tô voltando no mesmo processo, tá? Tô disfarçando ali mais ou menos onde tá a nuca e o osso occipital. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo e quando chegar a parte da conexão da tesoura de dentada, eu volto com vocês aqui. Chegando aqui, pessoal, na parte da conexão, pego minha tesoura dentada e o pentezinho, cara, que eu recomendo vocês terem esse pente aí, ó. Que ele é bem mais curto nessa região e, cara, dá pra você focar nos detalhes, nos cabelos que estão passando, ó. E é isso, eu vou balanceando os tons, tá vendo? Que ali tá um pouco mais escuro. Automaticamente, ao mesmo tempo que eu tô encaixando esse cabelo, conectando ele, eu tô nivelando os tons, as cores. E é isso, pessoal. Dou algumas desbastadas com a tesoura, vou em alguns detalhes e vou limpando. Uso o biquinho da tesoura ali, ó, quase como um point cut em alguma partezinha que eu precise.
Aí, pessoal, aí eu já tô no final do corte. Então, aqui eu já venho com a técnica de punch cut, que é quando você pega a tesoura a favor do fio e tira só alguns detalhes, ó. Eu vou tirando alguns detalhezinhos que a máquina acabou não tirando. E é isso, ó. Eu vou apenas no fio, geralmente com a tesoura rente ao fio, tá? E tome cuidado, pessoal, para não fazer um buraco aí sem querer, porque eu já fiz e é triste, tá? Então tome cuidado, ó. Coloque o dedo para dar suporte, se preciso. Ainda mais quando você quer subir um pouco mais a tesoura na parte da conexão ali, ó. Use o seu dedo de suporte. E é isso, ó. Você vai passando em alguns detalhes. E seu fade vai ficando limpo. E cara, você olha aí, foi esse fade aí, pessoal, nessa lateral. Eu gasto em média uns 15 minutos para fazer. É muito rápido. O que geralmente demora um pouco no fade é quando você quer entregar a perfeição. Porque você tem que limpar o fade e essas coisas. Mas para fazer o degradê em si mesmo é bem rápido, na verdade. O que demora mais, que eu não vou dizer demora, mas é quando você quer entregar muito bem feito. E eu garanto, pessoal, seu cliente vai gostar e você vai capitalizar uma clientela que vai dar valor ao seu serviço, entendeu? Então não tenha pressa, não queira entregar um degradê em 30, 20 minutos, tá bom? Eu sei que às vezes acontece, final de semana você tá com a agenda lotada, com várias pessoas esperando, porém, não bote isso na cabeça. Se a pessoa quiser o seu trabalho, ela vai esperar. Se ela gosta do seu trabalho, ela vai esperar por você. Então, é aquilo, entregue seu melhor. Aqui eu tô vindo com a minha maquininha de acabamento, a Babyliss que eu falei pra vocês lá, ó. Cara, essa máquina é muito boa. Não tô fazendo propaganda aqui, mas, cara, é muito boa ela. Recomendo vocês comprar. Prefiro muito mais essa maquininha do que a Detalhe. A Detalhe eu tenho ela também, então eu posso falar dela. A Babyliss, essa daí que eu tô usando de acabamento, cara, é a máquina que eu passo sem medo. Sem medo, independente do tamanho do cabelo. Tem vídeos aí na internet que você vê ela, cara, os caras fazendo freestyle em cavalo, esse tipo de coisa, porque é uma máquina que tem um corte muito preciso. E se você cuidar bem dela, cara, você não vai trocar de lâmina nem tão cedo. Na verdade, até agora eu comprei ela, já tá com quase uns 2 anos, eu não troquei a lâmina dela, pessoal, de tão boa que ela é. Basta você manter a manutenção dela quase todos os dias. Passar um álcool, passar um óleo lubrificante, que a vida útil da sua maquininha vai durar bastante. Então, é isso. Feito isso, pessoal, o corte aqui já tá praticamente pronto, é isso. Depois eu levei o cliente no lavatório para lavar o cabelo dele, que o cabelo dele é um cabelo cacheado. E eu lavei, escovei e esse é o resultado final. Espero que tenha gostado. Valeu, é nóis.